23. A gente vai começar. Depois eu pedi para vocês deixarem aberto o livro de Números, né? Aberto. 23. Já começam a ler. Esse versículo aqui está no versículo Números capítulo 23, versículo 19. Amém? Amém. Números 23. E eu peço para você depois deixar as Bíblias abertas. Amém. Eu preciso depois fazer algumas leituras também, algumas aplicações dessa mensagem. Diz assim a palavra: Deus não é homem para que minta. Está comigo? Amém. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Até aí, amém? Amém. Glória a Vamos Deus. sentar, igreja. Irmãos, quando a gente está lendo essa parte aqui da Bíblia, eu poderia dizer a vocês o seguinte: para chegar a esse momento aqui, dessa leitura, o povo de Deus precisou passar por alguns processos. Precisou passar por alguns momentos de ameaças. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele é o nosso guardião, amém, igreja? Ele nos guarda. Então eu queria falar um pouquinho assim dessa história, porque essa aplicação aqui foi dada e essa palavra foi ali passada para um povo que na realidade era um povo que estava se sentindo ameaçado pelo povo de Deus, porque o povo de Israel ele precisava dar continuidade para chegar na terra prometida. Foi isso que estava acontecendo. O povo de Deus ele recebeu a promessa de Deus, e através da vida de Moisés, Deus tira o povo do Egito e vai levar até a terra prometida. E para chegar na terra prometida, tem um caminho. Irmãos, Deus tem uma promessa na sua vida, você crê nisso? Amém. Mas para chegar na terra da promessa, para chegar no momento do cumprimento, toda a promessa, entenda uma coisa, igreja, vai passar pela prova do teste do tempo. Amém. Vocês estão conseguindo entender isso? Amém. Vocês estão conseguindo entender porque tem coisas ainda que você precisa esperar em Deus? Mas, o que estava ocorrendo? Então, o povo de Israel estava passando por processos de conquistas, de etapas, e assim é a nossa vida aqui na terra. Irmão, se você ler o livro de Êxodo, e você trazer para o tempo de hoje, você vai ver que não tem quase nada diferente para o nosso tempo de hoje. Em que sentido? Deus faz a promessa, Deus agora mostra o caminho da promessa, e Deus quer mostrar lá na frente que vai cumprir a promessa dele na nossa vida. Só que tudo tem processos. E nesse processo que a gente está passando, cada um de vocês está passando, cada um de nós estamos passando, está passando, aliás, cada um de nós, Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus trabalha na forma de Ló de uma forma, Deus trabalha na forma de Abraão de outra forma, de Sara de uma forma, de Ruth de uma forma, de Esté de outra forma. E Deus trabalha na sua vida também da forma dele, não da forma das pessoas. Amém. Então o que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que o povo de Deus teria que passar para um outro lugar até chegar na terra da promessa. Só que aí eles precisavam passar por uma terra chamada Moabe. O povo que nasceu em Moabe, Moabitas. E foi Moabe também que foi gerado lá com Ló. Isso é outra história. Mas, para esse momento aqui, o que é que Deus me conduz para falar para a gente? É que nesse momento, dessa leitura, o que vai anteceder um pouco é que o povo precisava passar por algumas terras até chegar à terra da promessa. E você, às vezes, vai ter que passar por processo até chegar à conclusão da promessa de Deus na sua vida. Amém, igreja? Amém. Naquele momento ali, eles precisavam passar por um local, e esse local tinha um rei ali. Tinha um representante daquele território. Só que aquele território, o representante,
ele odiava o povo de Israel. Ele viu que não tinha condição de derrubar o povo de Deus com o que ele tinha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar algum recurso para que aquele povo de Deus fosse destruído. Por isso, irmão, quando você sai do caminho, do engano desse mundo e vir para o caminho do Senhor, você vai ser muito perseguido. E você vai entender essa perseguição porque você vai ter agora o discernimento espiritual. Não é porque você não era perseguido ou perseguida antes de conhecer a Deus. É que você não tinha um discernimento, aquilo que o nosso irmão Daniel falou aqui. Então, naquele momento que o povo está saindo, então aquele rei chamado Balaque, o nome dele era Balaque, ele vai buscar um recurso. E ele sabe que um dos recursos era tentar alguém que tivesse um conhecimento de Deus para poder ali destruir o próprio povo de Deus. Aí Balaque, ele vai fazer o seguinte: como eu não tenho uma equipe grande para destruir o povo de Deus, eu vou usar agora alguém que já conhece a Deus para destruir o povo de Deus. Irmãos, e tem muita gente que conhece a Deus e está destruindo o povo de Deus. Sabia disso? Vamos lá. Então, olha, quando a gente chega aqui no capítulo 22, no capítulo 22, é justamente isso que vai acontecer. Depois em casa medite do 22 até o 24. Amém, igreja? Amém. Números 22 até o 24. Então, no 22, o povo está para passar por um processo para chegar na terra da promessa. E aí vai ter que passar por um território chamado Moabe. Como esse rei de Moabe não gostava do povo de Deus, não queria ver, porque ele sabia que o povo de Deus é um povo da bênção, não da maldição. Então ele vai chamar alguém que conhece a Deus para ver se consegue destruir o povo de Deus. E quem é que ele vai usar? Uma pessoa que conhecia a Deus. Irmão, nem todo mundo que conhece a Deus está sendo temente a Deus. Sabia disso? Sim. Não é verdade? Verdade. Então, quem que ele vai chamar? Um profeta. Irmão, tenha cuidado com o negócio de profetas. A palavra de Deus diz que a igreja sem os profetas, a igreja pode se corromper. Mas não viva em função de escravidão de profetas. A boca que tem que falar na minha, na sua vida, é a boca de Deus. Aleluia. A palavra que não erra. Amém, igreja? Amém. Só que hoje as pessoas estão pensando muito. Ali hoje vai ter fulano de tal que consegue revelar até o fundinho da sua alma. Cuidado, igreja. Nós estamos vivendo um tempo bem difícil. E esse tempo aqui não foi diferente. Então diz a palavra que Balaque ele vai chamar ali, vai fazer o seguinte: olha, eu vou levantar aqui minha equipe, vou levantar o que tem de melhor. Vai lá, ofereça uma oferta para Balaão. Balaão era um profeta. Era um profeta, irmão, que Deus falava com ele. Você vai ver aqui na Bíblia. Deus chamava e conversava com ele. Mas veja só como estava a situação desse profeta. Aí Balaque manda uma equipe levar um bocado de oferendas, de ofertas, para falar com Balaão, que era um profeta, para falar, para dar uma palavra, para destruir o povo de Deus. Porque, no entendimento de Balaque, o que Balaão falasse, acontecia. Olha, aquela pessoa ali, o que fala, acontece, irmãos. Cuidado. Não fique escravo de homem. Vocês, nós somos filhos de Deus, igreja. Nós não somos escravos de homem, amém? Nós somos filhos de Deus, filhos da promessa. Então diz a palavra que vai lá, essa equipe de Balaque, leva um bocado de presente para Balaão e pede para Balaão liberar uma palavra de maldição para o povo de Deus. Para que ele pudesse encantar. O que é encantar? Alguma coisa que vai adormecer a mente das pessoas para ela ficar assim impressionada com aquilo. Olha, é de Deus. Mas cuidado. Foi falado também aqui hoje, no Gálatas 5, sobre caráter, igreja. Foi falado aqui hoje também com a irmã Renata, lendo lá no Mateus 7.
antes de, naquele mesmo capítulo de Mateus 7, a gente vai ver lá também, que Jesus vai falar, olha, virão pessoas e vão dizer assim, Jesus, eu só estou aqui resumindo, estamos indo para o céu agora. Aí eles falam lá, Jesus, eu fiz grandes obras, eu profetizei, eu curei em seu nome, eu fiz maravilhas, eu fiz prodígios. Agora, Jesus, eu tenho que entrar no céu. Aí Jesus vai falar assim para aquelas pessoas, usou o nome de Jesus, profetizou o nome de Jesus, as coisas aconteceram porque o nome de Deus é que tem que ser honrado. Amém, igreja? Amém. O nome de Deus é que tem que ser glorificado, mas vivia na iniquidade. O que é iniquidade? Pessoas que conhecem, consciente e fazendo as coisas fora da vontade de Deus. Mas voltando para cá, o que vai acontecer? Então Balaão, vamos ver aqui um pouquinho para a gente pegar no 22. Aqui, ó. Depois partiu os filhos de Israel, versículo 1, e acamparam-se nas campinas de Moabe, tá vendo? Desta banda do Jordão e Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe, versículo 4, disse aos anciãos dos Midianitas, agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Está vendo? Ele era o rei. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamado, dizendo, eis que um povo saiu do Egito. Quem era o povo que saiu do Egito? Quem era o povo? Diga eu. Nós. A gente um dia estava no Egito, não estava, gente? Amém. O que é o Egito hoje? É o O mundo. caminho do engano. Daquele que a mentira, o errado, eles estão dizendo que é certo, e o certo eles estão dizendo que é errado. Esse é o caminho do Egito. Nós não fazemos parte dela. Amém. Nós estamos neste mundo, mas não somos mais deste mundo. Amém, igreja? Amém. Possam ver um amém melhor? Amém. Então, versículo 5 diz assim, este enviou mensageiro a Balaão, Beor, que está junto do rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamar, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, está vendo? Sim. Pois mais poderoso é do que eu para ver se o poderei ferir e lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Aí diz a palavra então que foi enviado os anciãos de Balaque, para poder enviar essa mensagem para Balaão, levar os presentes, aqui no versículo 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos, está vendo? Olha aí, com o preço de quê? 2 encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque, que a gente já leu. Aí o que vai acontecer, amor? Um pouquinho. 8. E ele lhe disse, passai aqui esta noite e vos trarei resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Aí olha só agora no versículo 9. Olha quem vai falar com Balaão. E veio que Deus, a quem? A Balaão, e disse, quem são estes homens que estão contigo? Ei, você acha que Deus não sabia quem eram eles? Você acha que Deus não sabia? Vocês estão entendendo? Mas aí Deus pergunta para quem? Para Balaão. Aí Balaão responde, no versículo 10. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabitas, nos enviou dizendo, eis que o povo saiu do Egito e cumpriu. Aí vai aquela conversa para ele poder amaldiçoar. Você vê que Deus falava com ele. Irmão, tem muitas pessoas que Deus fala, mas tem pessoas já que não querem mais cumprir a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que estão sendo usadas por Deus, depois quer usar Deus. E quer, às vezes, destruir a vida do povo de Deus.
Tenha cuidado, porque tem muitas pessoas aí já no caminho do encantamento. Tem muitas pessoas aí que se dizem profetas, mas estão no caminho do engano. E estão levando muitas pessoas para a perdição. A Bíblia já falava sobre isso, fala sobre isso. Que nos últimos tempos virão doutrinas, igreja. Doutrinas de homens, doutrinas de demônios, entendeu? De enganadores, doutrinas de homens trazendo ensinamentos distorcidos da palavra de Deus, e muitos estão indo. Aí o que acontece? As pessoas estão virando mais escravos dos homens do que filhos de Deus. Cuidado. Nós estamos vendo nos últimos tempos. Mas aqui, para poder a gente adiantar um pouco, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Deus vai falar para ele que não é para amaldiçoar o povo dele. Fala para Balaão, não é para amaldiçoar o meu povo. Só que nessa brincadeira, Balaque não vai se contentar com isso. Balaque, ele vai novamente fazer uma nova tentativa. Vai dobrar a aposta. Em que sentido? Vai levar mais ainda presentes, vantagens para o profeta pegar e liberar a palavra de morte para o povo de Deus. Você veja então que ele novamente vai ser tentado, e ali ele vai fazer o quê? Ele vai novamente perguntar para Deus. Aí Deus novamente fala, não é para amaldiçoar meu povo. Novamente ele vai. Outra tentativa. E é assim o inimigo, igreja, contra a minha e sua vida. Ele está tentando de todas as formas, como a palavra de Deus diz. Ele fica ali querendo tragar quem possa. O adversário está ao nosso derredor, igreja. O que é derredor? Tem um redor e tem um derredor. Ao redor, quem está acampando sobre a nossa vida é o anjo de Deus. Amém. O salmista fala aqui, Deus acampa anjo ao redor daqueles que temem a Ele. Amém? Amém. E ao derredor do adversário, que busca uma brecha para querer entrar ali e acabar com a vida do povo de Deus. Só que aí, irmãos, olha só. Tenta-se novamente uma nova estratégia. Irmãos, o inimigo sempre vai tentar uma nova estratégia para querer derrubar o povo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que maior que está em nós do que está neste mundo. Está na 1 João capítulo 4, versículo 4, parte B. Maior é o que está em nós do que está neste mundo. Amém, igreja? Amém. E quem está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Amém. Para a gente entender aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual. Aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Observe então que no texto, a gente vai lendo, se você for lendo, novamente ele vai fazendo novas tentativas. E aí, irmão, me ajudem aqui agora. Aí mesmo no capítulo 22, veja só o que vai acontecer. No capítulo 22, vai ter mais uma vez uma fala de Deus para Balaão. Deus vai dizer assim o seguinte, ó Balaão, esse povo que está aqui novamente aí para querer destruir o meu povo, você pode até ir lá com ele, mas você vai fazer o que eu te orientar. Preste bem atenção no que vai acontecer. Onde está isso, pastor? Versículo 20. Aí mesmo, no capítulo 22. Versículo 20. Olha aqui. Veio, pois, o Senhor a Balaão, está vendo? Estão comigo? Amém. De noite, e disse-lhe, se aqueles homens te vierem a chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Está vendo? Amém. Deus falando com o profeta sobre aquela equipe de Balaque. Se viesse e se chamasse ele para ir, que ele fosse, mas que ele falasse o que ele iria orientar. Estão entendendo? Amém. Aí, veja só o que vai acontecer. Quem foi que orientou ele? Deus. Aqui ele foi orientado por Deus. No versículo 21, olha o que vai acontecer. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Preste atenção que aqui tem uma diferença. Deus, no versículo 20, diz, se aqueles homens te vierem chamar, está vendo? Levanta-te e vai. No versículo 21, ele já se levantou e foi. Você está conseguindo entender, irmãos?
Que tem coisas que Deus fala com você, mas tem a hora de você fazer. Espera o tempo de Deus. Amém? Amém. Porque aí tudo vai dar certo. Aí o que Balaão faz? Ele não espera o tempo, ele vai fazer agora a vontade dele. Eu acho que ele estava tão encantado com tantas ofertas, com tantos bens materiais, com tantas riquezas que estavam sendo oferecidas, que hoje em dia está assim, irmãos. Tem muitas pessoas se corrompendo na fé. São as prostituições da fé. É o chamado os prostitutos da fé. Entendeu? Lobos, devoradores, enganadores. Jesus falava sobre isso. Agora veja aqui no texto, ele pega a jumenta dele e vai. Pega o povo e vai. Aí o que vai acontecer? Vai pagar preço. Quando chega no meio do caminho, a caminho lá de Moabe, o que vai acontecer com Balaão? Ele está com a jumenta dele, uma jumenta que era fiel a ele, fazia tudo ali direitinho, dava toda ali o suporte a ele, para conduzir ele, né? De anos. E aí diz a palavra que ele vai. E quando chega no meio do caminho, o que vai acontecer? Deus começa a mostrar para a jumenta um anjo com a espada desembainhada. Era chamado o anjo do Senhor. Nessa mensagem, geralmente quando dá esse nome, ali tipificava Jesus. Amém, igreja? Amém. Então disse que a jumenta levava ele, já estava pagando o preço, e a jumenta pegava e se desviava de quem? Do anjo com a espada desembainhada, para que ele não fosse morto. Só que ele estava cego espiritualmente e não enxergava. Não tinha visão espiritual. Hoje o diabo está querendo cegar o entendimento do povo de Deus, igreja. Cegar a visão nossa. Mas fiel é o que prometeu para nós. Fiel é Deus que nos guarda. Nesses dias maus estamos vivendo, igreja. Cuidado com as profecias que vêm para você. Cuidado com os encantamentos que as pessoas às vezes querem fazer. Tem pessoas aí, eu já tive essa experiência, se dizendo profetas e querem ensinar encantamentos para o povo de Deus. Olha, se você fizer isso, se você vê que não tem nada bíblico. É tudo invenções malignas para o povo cair naquilo, negar esse lado. E tem muita gente caindo. Tem muita gente sendo encantada com essas coisas. Cuidado. Fique com a palavra de Deus, é melhor, igreja. Amém? Amém. Então, ele vai. Aí diz a palavra que ali 3 vezes vem Balaão na jumenta e a jumenta se desvia do caminho e ele não entende, ele começa a bater na jumenta. Ele começa a espancar a jumenta. Lembra disso? Ele espanca a jumenta porque ele não estava sem visão. E quem via era a jumenta. Aí sabe o que Deus faz? Agora Deus prepara na terceira tentativa ali de continuar a caminhada, porque ele já fez errado. Irmão, tudo que começa errado vai terminar errado. Mas se você procura consertar, Deus vai te honrar. Vai mudar a sua estação, a sua história. Você crê nisso? Então, o que aconteceu é que ele vai, e na terceira tentativa, Deus bota um caminho ali totalmente estreito, muros fechadinhos, e ali vai a jumenta. E quando a jumenta passa, novamente vê o anjo, tenta se desviar, e Balaão começa a espancar a jumenta. Sabe o que Deus faz? Deus começa a fazer a jumenta falar. Porque às vezes tem profetas que estão agindo como jumentas, e tem muita jumenta agindo como profetas. Entenderam? Aqui, nesse momento, ele vai ser exortado pela jumenta. A jumenta vai falar, igreja. Você acredita nisso? Amém. Na Bíblia está falando que a jumenta Deus botou para a jumenta falar. Mas antes de a jumenta começa a falar com ele, aí ele diz assim: olha, se eu tivesse uma espada, olha só que aplicação, ó. Aí ele fala assim: se eu tivesse uma espada agora, jumenta, eu te matava. Preste atenção. Ela falou: eu sou fiel a você. Eu procuro sempre o melhor caminho para você. Irmão, tem pessoas que querem ser o bem, não querem ser o mal. E às vezes vem pessoas de lá de fora e vai começando a destruir para o caminho errado. Cuidado com essas instruções. E aí diz a palavra que a jumenta, ela começa a falar com Balaão. Aqui no versículo 29. Versículo 29, vamos comigo.
Passa um pouquinho do tempo, né? Mas já vai terminar. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tiver aí uma espada, olha só, na mão, porque agora eu te mataria. Tá vendo? E o que é que a jumenta via quando levava Balaão? Com o quê? A espada desembanhada. Espada na mão é pra quê, irmãos? É pra brincar, é? Matar. Aí você veja, a jumenta querendo o bem dele e ele querendo destruir a jumenta. Irmãos. Olhe direitinho quem são as pessoas que querem seu bem, gente. Tem muitas pessoas aí se fazendo de profeta, disso, daquilo, e te enganando. Mas de Deus ninguém engana, igreja. Amém. Peça discernimento e Deus vai te dar, amém? Amém. Olha aí, olha o que aconteceu. Ele falou porque é uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Aí a jumenta, olha só a jumenta falando, ó, 30. A jumenta fala aqui, ó. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, olha, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tu até hoje, tá vendo? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não, você nunca me fez mal. E tem pessoa que vem de fora e vai fazer coisa contra você e a pessoa que te quer bem. Vigia. Desde domingo essa mensagem está sendo falada sobre isso também, né? Com a mensagem que foi dada aqui de Daniel, lembra? Amém, igreja? Olha aí então, olha o resultado disso. Ele falou que se tivesse uma espada mataria. Aí no versículo 31, Deus abre a visão de Balaão. Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Está vendo? Ou seja, a jumenta defendendo ele para não perder a cabeça dele e ele desejando mal para a jumenta. E agora Deus dá a visão a ele para ver o que estava acontecendo. Você está conseguindo entender, igreja? Sim. Para terminar, o tempo já foi. E aí vai vir as expectativas de novo, para que o povo de Deus fosse destruído. E aí, ganhamos agora, no capítulo 24, não foi isso? No 23, no versículo 18, que a gente leu inicialmente. Então, no versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, tá vendo? Deus não é homem para que minta. Promessa, né, igreja? Você tem promessa de Deus? Amém. Quem tem promessa de Deus? Glorifique, Glória a creia. Deus. Aleluia. Se a promessa de Deus, Ele vai cumprir na sua vida. Amém. Porque houve tentativas ali para que fosse levantada uma palavra de maldição contra o povo de Deus. Igreja, você é bênção do Senhor. Você foi levantada para servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você foi levantado para ser bênção do Senhor. E não aceite palavra de maldição contra a tua vida. Amém? Você é bênção, você não é maldição. Se alguém fica falando isso, falando aquilo, olha, você está assim, você está assado, você é isso. Você é o que Deus disse que você é, igreja. Creia na palavra de Deus, amém? Confie nele. Creia. Amém. Não deixe que essas palavras roubem a sua fé. E aí diz então que Deus ele fala ali novamente, olha, Deus não, fala para eles que Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque tudo que o Senhor prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Você crê? Creia somente nele. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém, igreja? Não teve jeito. O inimigo não teve chance de destruir o povo de Deus. Mas aí sabe o que vai acontecer, igreja? Pela parte de Deus, nós estamos todo mundo bem. Vamos ser perseguidos, mas não vamos ser destruídos. Amém. Mas aí tem um detalhe. A parte de Deus ele faz. E a nossa parte? Você está fazendo a sua parte para se cumprir a promessa dele na sua vida? Me compreende? Mas o que vai acontecer? Se você ver depois no capítulo 31 de Números, versículo 14, uma estratégia foi colocada para Balaque. Eu não sei o que foi que Balaão negociou com ele depois,
Porque pela palavra para amaldiçoar ele não conseguiu. Mas pelo vacilo do povo de Deus, pode ser destruído o povo de Deus. Aí já não é mais parte de Deus. É a nossa parte sendo fiel a Deus, ou não. Então diz a palavra lá no capítulo 31, de Números, versículo 14, que Balaão, ele deu uma dica para Balaque. Sabe qual foi a dica? Olha, é o seguinte, uma forma de você tentar destruir o povo de Deus é oferecendo uma festa, uma padodada. 31 não, né, pastor? 31, 16. Então, eu agora é conjecturando. É uma festança. Bota muita mulher bonita lá, que eles todos vão cair na rede. E não é que eles caíram? Irmão, cuidado com os lugares que estão te convidando para você ir. Amém? Amém. Porque ali pode ser uma cilada do adversário. Você pode ir e não voltar mais. E diz a palavra, irmãos, que naquele período ali, naquele tempo, eles não foram vencidos pela palavra de maldição, mas foram vencidos pela cobiça. Porque desejaram uma coisa que não agradava a Deus. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, igreja? Amém. E o que aconteceu? Eles agora morderam a isca. A ideia dessa festa, de botar as mulheres para poder se relacionarem com os homens de Deus, o povo de Deus, fizeram uma festança. E disse ali que eles se misturaram. Tem coisas nesse mundo que não é para a gente se misturar, igreja. Tem coisas nesse mundo que não é para você se misturar. Não é para você mistificar as coisas de Deus com as coisas que não são de Deus. Tem muita gente mistificando. Eu fico preocupado quando às vezes vejo igreja parece mais um centro de candomblé do que a igreja. Lugares fazendo rituais totalmente fora daquilo que está na Bíblia. Cuidado, igreja. Cuidado com esses ritos. Hoje está vendo muito isso. E muitos estão acreditando. Quem você está buscando, quem você está buscando para a sua vida? Busque a Deus, igreja. Eles morderam a isca. E diz a palavra que morreram 24 mil israelitas. Sabia disso? 24 mil israelitas morreram por causa disso. Porque eles morderam a isca do adversário. Por Deus, eles continuariam ali, todo mundo bem, mas a decisão é individual. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma coisa é certa, nós somos filhos da promessa. Amém. Nós somos o filho da bênção e não da maldição. Amém. Então não dê brecha ao adversário. Fique firme no Senhor. Amém. Continue confiando nele, crendo que a obra que ele começou na sua vida, as promessas que ele fez na sua vida, todas elas serão cumpridas. Amém. Vamos ficar de pé, igreja? Nossa irmã Angélica, né?